Vamos lá? Segundamos de novo e mais uma vez. Vamos continuar aqui rumo à nossa aprovação. Lembrando que nós já estamos aqui, ó, finalizando o mês de setembro. Logo, logo retomaremos, iniciaremos na realidade a nossa revisão, porque já vai chegar a nossa prova, tá? Para você que está acompanhando nossas aulinhas, você que está aí sempre com a gente, firme e forte, acreditando no seu propósito, certamente você vai ser aprovado, tá? Vamos lá com a gente. Lembrando que nós estamos brincando, tá? Falando um pouquinho aqui com o nosso filhotinho do Enem de que? De pontuação. Aí fizemos diversas conceituações e você já sabe ali no nosso emprego da vírgula, beleza? Aí o que é que a gente faz? Vai colocar alguns tópicos hoje e vamos fazer questões. Tá tranquilo? Vamos lá, sem mais delongas. Aí você segue lá com a gente, professor Silvio Santos. Lembra, se você ainda não está inscrito, se inscreva nos nossos canais. Meu Desafio EAD. E segue lá a gente também, conversa lá conosco, professor Silvio Santos, tá? Para a gente estar sempre acompanhando e interagindo aqui. Falamos em vírgula, o emprego da vírgula, eu já sei a seguinte situação. Regra geral do emprego da vírgula, você vai utilizar para separar termos. Uma das cobranças que comumente vai ocorrer é isso daqui, ó. O que é que a gramática fala? Ela fala assim, ó. Quando eu vou utilizar a vírgula para enumerar mais de dois elementos. Aí tu vais aqui, ó, vem lá, enumerar. Enumeração de termos, vem lá. Silvio, o que é enumerar? Enumeração é o quê? Uma ordem, colocar termos em ordem, beleza? Você vai colocar termos em ordem, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, a letra está meio torta hoje. Colocar termos em ordem, vem lá. Colocar termos em ordem, tá? Colocar termos aqui em sequência, é isso que é. O que é enumeração? É uma ordem, é uma sequência, tá? É uma ordem, é uma sequência. Silvio, poderia passar a ideia de fila? Poderia, você pode assim utilizar um termo metafórico isso daqui, tá? O que é que acontece aqui, ó? Quando nós tivermos termos de mesma função sintática, ou termos semelhantes, enumerados, uma ordem, uma sequência, eu necessariamente deverei separá-los pela vírgula. Silvio, coloca aí o bizuzinho para ficar filé para a gente. Imagina o seguinte enunciado aqui, ó. Olha o que nós temos. Aqui você encontra aulas ao vivo. Esse desafio, né? Correção de redação, dicas e muito mais. Quando nós falarmos em enumeração, essa ordem, essa sequência, tu vais olhar assim, ó. São termos que em regra possuem a mesma função sintática. Serão o quê? Vários núcleos de sujeito, serão, por exemplo, vários objetos direto ou indireto, vários complementos do nominal, vários apostos, termos que exercem a mesma função sintática. Se você quiser dar uma olhadinha, ficaria a seguinte situação. Aqui você encontra. Se tu olhares para o verbo, vem lá, identificou o verbo bem aqui, ó. Pronto. Tá? Se quiseres encontrar o sujeito, tu faz isso daqui, ó. Quem? Quem é que encontra alguma coisa? Quem é que está encontrando alguma coisa? Tu olhas aqui, ó. Você. Certamente, a essa altura do campeonato, consegues perceber que isso daqui é o nosso sujeito. O nosso sujeito simples. Encontra o quê? Vem lá comigo aqui, ó. O quê? Encontra o quê? Encontra quem? Tá aqui, ó. Encontra o quê? Encontra quem? Tá aqui a paradinha aqui, ó. Tá? Já sei a seguinte situação. Se esse verbo admitir estas perguntinhas, ou seja, se você conseguir respondê-las, nós vamos ter aqui o nosso verbo transitivo direto, que vai ser a resposta dessa pergunta. Você encontra o quê? Aqui você encontra o quê? Aí olha aqui a resposta. Aulas ao vivo, correção de redação, dicas. Vem lá. Dicas e muito mais. Olha aqui, ó. Certamente tu consegue observar que nessa estrutura... vem lá comigo aqui, ó. Conseguiu observar que nessa estrutura... certamente tu consegues observar que nós temos o quê? O nosso objeto direto. Tá tranquilo? Nós temos aqui o nosso objeto direto. Aí tu olhas aqui, ó. Dentro deste objeto direto, nós temos vários núcleos. O que é que você encontra? Você encontra aulas ao vivo, tá aqui, ó, encontro aulas. Nós encontramos aqui, por exemplo, correções, no caso aqui, correções de redação. Nós encontramos aqui, por exemplo, dicas, tá? Dicas.
beleza? E muito mais, e várias outras coisas. Se tu observares, nós temos aqui quantos núcleos? Nós temos 4 núcleos. É isso daqui que é a nossa numeração, isso daqui que é a nossa sequência, tá? Termos que, em regra, exercem a mesma função sintática. Termos que exercem a mesma função sintática. Nota aqui, ó, eles estão ordenados. Estão o quê? Organizados. No nosso linguajar nortista, daqui eles estão o quê? Enfileirados. Eles estão em fila aqui, ó. Aulas, correção, dicas e muito mais. Beleza? É isso quando nós tivermos esta organização, quando nós tivermos essa ordenação, quando nós tivermos essa sequência, tá? Isso daqui são o quê? Termos de mesma função sintática. Não esquece aqui, ó. Enumerar mais de 2 elementos. Esses daqui são o quê? Termos de mesma função sintática. Termo de mesma, tá? É isso daqui, ó. Termos de mesma função sintática. Termos de mesma função sintática. Tá aqui a paradinha aqui pra gente. Agora eu já sei. Quando houver estes termos, essa enumeração, esta organização, necessariamente nós vamos utilizar a vírgula. Necessariamente nós vamos utilizar a vírgula. Beleza? Termos de mesma função sintática aqui pra gente. Mais um bizuzinho, vem tranquilo e vem-te embora assim com a gente, tá? Muita gente aqui com a gente, Gabriel Matos, Marcione Bentes, Alessandra, Doriane Melo, Daniel Bezerra, Cassiane Sampaio, Cristina, Monique Quaresma, venham lá, sejam bem-vindos, uma boa tarde, ótima tarde aqui pra gente. Ei, acompanhe com a gente, fala aí no chat, fala de onde você está falando, muita gente aqui dos nossos interiores que estão conosco, nosso boa tarde, boa noite, boa madrugada e sejam bem-vindos aqui a mais uma aulinha com a gente, tá? Vamos lá, sem delongas, tu vem aqui, ó, vem lá. Silvio, mais um bizu aqui pra gente, emprego da vírgula, esse daqui, ó, categórico, marcação da elipse. Aí tu olha aqui, ó, marcação, não é o cara que tá em marcação com você não, ele tá de marcação, não, marcação é que eu vou dar um destaque, tá? Marcação, um destaque. Estou destacando alguma coisa. Aí tu vem aqui, ó, marcação da nossa elipse. Pronto. Vamos lá, nossa conversa aqui, ó. Marcação é colocar em destaque, colocar em evidência um termo, neste caso é elipse. E Silvio, o que é essa elipse? Elipse, aí tu vem lá, é a nossa o quê? É a omissão. Elipse, tá? Deixa eu colocar em azul, que não tá bem visível ali pra gente. Elipse. Pronto. Elipse é uma omissão. Elipse é a omissão de um termo. Tá? Elipse é a supressão de um termo. Elipse é esse daqui, tá? Elipse é a omissão, elipse é a supressão. E Silvio, esse termo eu não estou muito familiarizado. Tá? O que é omissão? O que é supressão? O que é elipse? Aí tu vai lembrar a seguinte situação. Lembra lá que aqui nós falamos que o termo ele tá o quê? Escondido. Olha só que negócio aqui, ó. Escondido, né? Escondido. Tá? Quando você tá aí à noite, né? Aí tu fala assim, olha, o bicho tá escondido, né? Sei que a gente fala. Pois é, aí tu lembra da seguinte situação. Quando eu falar de elipse, quando nós falarmos de omissão ou supressão, tu lembra lá, é um termo que ele está o quê? Escondido. É assim que tu vai lembrar, um termo que está escondido dentro do enunciado. E, logicamente, e mesmo que esteja escondido, você facilmente conseguirá identificá-lo, tá? Elipse é a omissão, é a supressão. É um termo que está o quê? Escondido. Arrastar para cima e brilha. Tá? Vem lá com a gente aqui, ó. E Silvio, mas como é que eu vou saber que o termo está escondido ou não? Aí tu vem lá, seguinte situação, olha aqui, ó. Minha irmã faz faculdade de Direito. Olha aqui, ó. Minha irmã faz faculdade de Direito. Vamos destacar aqui quem? O verbo. Se tu olhares bem aqui, o que é que nós temos aqui? Nós temos um verbo. Silvio, como é que eu sei que é verbo? Basta, lembra do macete lá? Basta você o quê? Conjugar, fazer. Eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos. Se flexionou,
já sei a paradinha. Isso daqui é verbo pra gente. Tá? Sem delongas nenhuma aqui. Tem no verbo fazer. Quando tu olhas pelo contexto, eu vou destacar aqui a nossa primeira oração. Vê lá, eu vou destacar a nossa primeira oração. Olha aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Qual é a primeira oração que nós temos aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, minha. Olha aqui, ó, minha primeira oração. Tá? Minha irmã faz faculdade de Direito. Está aqui a nossa primeira oração. Quem é que faz? Minha irmã. Faz o quê? Faculdade de Direito. Eu tenho um verbo, sem delongas aqui, ó, verbo transitivo direto. Beleza? Verbo transitivo direto. Quem é o nosso sujeito? Quem é que faz alguma coisa? Minha irmã. Minha irmã aqui é o nosso sujeito. Sujeito simples. O que é que ela faz? Ela faz o quê? Faculdade de Direito. Aqui está o nosso objeto direto. Tá? Aqui é a nossa primeira oração. Quando você vai olhar para a segunda estrutura, olha aqui, ó. Vem lá. Vem aqui comigo para ficar de boa. Aqui é a nossa segunda oração. Eu de medicina. Notas a seguinte questão. Quando você olha aqui dentro dessa estrutura, eu tenho aqui eu, vírgula, de medicina. Olha aqui, ó, vem lá. Notas. Aqui eu tenho o emprego da vírgula. Nota que essas orações, elas estão o quê? Se relacionando. Elas se relacionam entre si. Sobre o campo de vista semântico, eu tenho uma relação entre elas. Minha irmã faz faculdade de Direito. Olha aqui comigo, ei. Vem aqui comigo aqui, ó. O que é, neste contexto aqui, o que é que eu faço? A minha irmã ela faz faculdade de medicina. E eu faço o que nesse contexto? O que é que eu faço? Eu faço de medicina. Aqui, ó. Se tu observares, o que é que nós temos aqui, ó? Eu tenho a omissão de um termo, sobretudo do verbo fazer. Olha aqui, ó. Nós vamos ter a omissão. Nós vamos ter o quê? A omissão do verbo fazer. Olha aqui, ó. Eu tenho, sobretudo, o quê? A omissão do verbo fazer. Eu faço... Olha aqui, ó. Ficaria isso daqui, ó. Eu faço de medicina. Minha irmã faz faculdade de Direito. Eu faço de medicina. Se você quisesse ser ainda mais abrangente, não é isso daqui? Eu poderia colocar a seguinte situação aqui, ó. Como eu estou falando faculdade, olha aqui, ó. Como eu estou falando faculdade, eu faço... Olha aqui, ó. Eu faço o quê? O que é que eu faço? Faculdade. Vem lá. Ei, vem lá comigo. Eu faço o quê? Faculdade. Eu faço faculdade de medicina. Aí tu vai olhar a seguinte situação. Toda vez que o nosso termo estiver omitido, tá aqui, ó. Toda vez que o nosso termo estiver omitido, essa nossa omissão, este termo que está escondido, o que é que nós temos aqui? Nós temos a nossa elipse. Beleza? Nós temos a nossa elipse. O que é a elipse? É a omissão proposital de um termo, a fim de se evitar o quê? A repetição desnecessária. Aquilo que nós chamamos de redundância. É por isso que eu tenho aqui a nossa elipse. Tá? É por isso que nós temos aqui a nossa elipse e vem-te embora aqui com a gente. Tá tranquilo? Pegou o bisuzinho? Vem lá com a gente. Ei, vem tranquilo, vem-te embora, vem de boa e tá tranquilo pra gente. Tá? Silvio, quais outros bisus que eu tenho? Aí tu vem aqui comigo. Vem aqui. Lembrou da nossa elipse. Aí tu vais colocar a seguinte observação aqui, ó. Observação. Pronto. A elipse vai ser o quê? Qualquer omissão. A omissão de um termo. Tá? A omissão do termo. Eu coloco bem aqui, ó. Chegamos. Chegamos cedo. Se tu olhares aqui nessa estrutura, nessa nossa observação, quando eu falo para você, chegamos cedo, aí tu vem lá, nós vimos essa figura de linguagem. Se tu fores olhar quem é o sujeito, será aqui, ó. Nós chegamos cedo. Aqui, por isso que eu chamo de sujeito elíptico. Aqui nós temos a nossa elipse. Elipse vai ser o quê? Qualquer omissão. Qualquer omissão que nós tenhamos, pode ser de um verbo, que é o mais comum,
Pode ser, de repente, de um nome, uma estrutura de substantivo. Se está omitido, você consegue encontrá-lo pelo enunciado, e nós temos aqui a nossa elipse. O que é que acontece aqui? Ó? Existe o quê? A zílgma. O que é a zílgma? Elipse é qualquer omissão. Aí nós vamos ter a nossa zílgma. Vamos lá? Nós vamos ter a nossa zílgma, tá? Nós vamos ter a nossa zílgma. Vem lá comigo, tranquilo aqui, ó. A zílgma nada mais é, lembra aqui, ó, a omissão de um termo, citado. Omissão de um termo citado anteriormente. Pronto. Tá? Para a gente não passar aqui batido, anteriormente. Tranquilo aqui pra gente? Beleza? A elipse, como é que tu vai lembrar aqui? A elipse é qualquer termo que esteja o quê? Escondido, omitido, suprimido, oculto lá dentro do nosso enunciado. Se o termo ele já ocorreu anteriormente, beleza? Já apareceu no contexto anteriormente, e na sua próxima ocorrência eu omiti-lo, o que é que nós temos? Silvio, continua tendo elipse? Continua sendo elipse, mas é uma elipse especial. O nome dela vai ser o quê? Zílgma. Zílgma é uma elipse de um termo que já foi citado anteriormente. Caso ele não tenha sido citado, é uma omissão, a primeira omissão, por exemplo, vai ser somente elipse, tá beleza? Tá tranquilo? Aí você faz essa nossa anotação aí, beleza? Vem lá com a gente, vamos avançando, mais uma, pegou o bizu? Comenta lá, já vamos fazer a aplicação aqui, onde? Vamos fazer a aplicação lá nas nossas questões, tá filé? Marcação de elipse, beleza? Marcação de elipse através da vírgula, bem filé, vamos embora, bem tranquilo aqui pra gente. Olha aqui, ó. Lembra que nós vamos fazer uma prova de língua portuguesa e nós vamos também fazer a nossa redação. Então, você tem que fazer o adequado uso dos nossos conectivos e também da pontuação, porque uma das nossas competências é avaliar o quê? O domínio da norma padrão escrita. E você não pode ter ali desvios da norma culta. Dentre eles, parte de concordância, dentre eles a nossa parte de pontuação. Vem aqui, criança. Olha aqui, ó. Quando eu vou utilizar a vírgula para anteceder conjunções adversativas? Silvio. Pô, Silvio, eu tô com vergonha, mas eu quero te falar. Eu se esqueci. Se esquecer é pesado, né? Eu não lembro mais o que é adversativa. Beleza. Adversativa, tu vai pensar na seguinte situação, ó. Conjunções adversativas. Toda vez que eu quiser expressar orações, ideias de sentido contrário, antagônico, tá? Nós vamos ter adversidade. Adversativa, o quê? Tu vai pensar aqui, ó, sentido contrário, tá? Sentido o quê? Contrário, tá? Quando nós tivermos aqui, ó, quando eu queira expressar sentido contrário, nós vamos ter a nossa adversidade. Em regra, vai ser isso daqui. Aí tu vai lembrar dos nossos conectivos. Mas, porém, contudo, todavia, são conectivos adversativos, tá? Mas, tá aqui o maço mais, porém, são comuns isso daqui, ó. Contudo, todavia, entretanto, temos o nosso só que, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, só que é o nosso conectivo. Quando nós tivermos o quê? Estruturas explicativas. Explicação nada mais é do que o quê? Uma justificativa. Estou justificando alguma coisa. Aí eu tenho os conectivos. Vai lembrando pelos conectivos. Tu vai olhar assim, olha, antes desse daqui, eu preciso da vírgula. Eu tenho aqui, ó, pois, porque, tá? E os nossos conectivos conclusivos, que fazem encerramento. Isso daqui é o conectivo que você utiliza no final dos parágrafos, por exemplo, de desenvolvimento, e você vai utilizar lá na nossa conclusão, quando você estiver fazendo a nossa redação.
Eu tenho logo, portanto, assim, desta forma, conectivos com ideias aqui de adversidade, explicação e conclusão. Lembra, esses conectivos, eles são antecedidos por vírgula. Filé? Vem lá comigo, ó. Vem lá. Olha aqui, ó. Eu gostaria de ir ao cinema, mas, porém, contudo, todavia, preciso pôr os estudos em dia. Se tu fores olhar aqui dentro do enunciado, eu quero só que tu entenda essa ideia contrária. Eu gostaria de ir ao cinema, né? Aí tu olhas aqui, ó. Preciso pôr os estudos em dia. Nota aqui que uma ação, ela vai excluir a outra. Realmente, por exemplo, quando você vai ao cinema, não dá para você estudar, porque eu tenho uma ideia de lazer. Aí quando você vai falar de estudar, eu tenho a ideia de quê? De trabalho. Você não trabalha, beleza? Ou você vai trabalhar, ou você vai para o lazer. Essa ideia aqui é uma oposição. Aí imagina, né? O que acontece? Não dá para você estar lá no cinema assistindo filme, Invocação do Mal, né? Aí o capeta aparece para te lá, ei, tá amarrado, né? Aí o que acontece? São ideias o quê? De sentido oposto. Quando nós tivermos essas ideias de sentido oposto, tá aqui, ó, oposição, o conectivo que você utilizar, ele deve ser antecedido por vírgula. Se eu poderia utilizar qualquer um desses, pode, basta que nós tenhamos as ideias contrárias aqui. Eu gostaria de ir ao cinema, mas preciso pôr os estudos em dias. Eu gostaria de ir ao cinema, porém, eu gostaria de ir ao cinema, contudo, todavia. Filé? Observou, bizu? Aqui, ó. A diversidade, você vai colocar a vírgula. O Brasil, olha aqui, ó, o Brasil, vem lá comigo, criança, vamos brincar aqui, ó. O Brasil é o maior país da América Latina, filé. Nosso gigante, nosso continente gigante aqui. Possui dimensão continental. Olha aqui, ó. Nós temos estruturas que uma vai apenas o quê? Esclarecer. Uma vai apenas o quê? Justificar. Uma vai apenas explicar a outra. O Brasil é o maior país da América Latina. O Brasil possui o quê? Dimensão continental, porque ele é gigante. Nota que eu tenho uma segunda ocorrência, nós temos uma explicação. Aí o que acontece bem aqui, ó? Notas da seguinte situação. Quando nós tivermos conectivos explicativos, eles serão o quê? Antecedidos de vírgula. Serão antecedidos de vírgula. Tá beleza? Tá filé? Tá tranquilo pra gente? Vem lá. Logo, é necessário investigar os motivos por trás da persistência da violência nas grandes cidades. Olha aqui, ó. Lembra que quando tu estiveres lá na nossa feitura, quando você estiver escrevendo a nossa conclusão, aí você lembra que eu tenho que utilizar conectivos. Esses conectivos serão o quê? Conclusivos. Nota aqui, tá iniciando, logo, portanto, beleza? Olha aqui, ó. Quando eu tiver os conectivos, quando nós tivermos os conectivos conclusivos, suceder. O que é suceder? Aí tu lembra daqui, ó, depois. Depois. Beleza? Logo, portanto, aí que nós temos aqui a nossa vírgula. Exemplo, tu falaste que vai estar antecedendo. Quando ele estiver no meio do contexto, ele vai estar entre vírgula. Essa que é a paradinha aqui pra gente. Logo, é necessário investigar os motivos por trás da persistência da violência nas grandes cidades. O que é que nós temos aqui? Quando nós tivermos aqui a diversidade, beleza? Quando nós tivermos aqui a diversidade, quando nós tivermos aqui a nossa explicação, ou quando nós tivermos a conclusão, o que é que acontece? Eu vou utilizar a vírgula. Nas duas primeiras ocasiões, antecedendo. Na última ocasião, sucedendo o meu enunciado. Tá beleza? Tá tranquilo? Vem lá com a gente, bate o print em 1, bate o print em 2, bate o print em 3 e segue lá comigo. Silvio, um monte de bizuzinho, Vem lá, vamos lá como é que tá a galera no chat, começaram a movimentar. Olha aqui, Satoru Gojo ou Gorro, não sei se é espanhol, o cara tá meio estrangeiro aqui. Muito obrigado, Satoru, que bom que a aula está sendo boa. Nunca acerto o uso do ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele fala assim, né? É uma pausa maior que a vírgula
e uma pausa menor que o ponto. Aí tu vai olhar a seguinte situação: como é que eu utilizo o ponto e vírgula? Quando numa oração você já utilizou a vírgula, tá? Para evitar essa repetição, aí para separar uma oração da outra, você não usa mais vírgula, usa ponto e vírgula, tá? Se dentro de uma oração você já utilizou vírgula, quando eu for separar esta oração da próxima, eu utilizo o ponto e vírgula. Esse que é um emprego aqui, é o mais comum. Já utilizei a vírgula, aí eu vou separar uma oração, o que é que eu faço? Uso ponto e vírgula, um dos principais casos. Quando eu tiver uma sequência, enumeração, beleza? Se tiver uma enumeração, destaque de elemento, lá no finalzinho eu posso utilizar ponto e vírgula, tá? A gente pode dar uma pincelada mais na frente da revisão, mas a gente, normalmente o ponto e vírgula não é tão cobrado, mais cobrado normalmente é a vírgula, tá? Beleza? Vamos lá, tranquilo, daqui a pouco eu faço o nosso bebê. Te prepara aí, toma uma água, um cafezinho aqui, ó, vamos começar a nossa brincadeira, tá? O Vasco ganhou o troféu ontem. Pô, vocês escaparam fedendo, tá? Escaparam fedendo. Na próxima vocês não escapam, tá? Bora lá, o pai tá chato hoje, tá? Bora lá mais um, deixa o Vasco lá. Questões das nossas vírgulas. Ei, vem lá. O que você tem que levar para sua prova? Tem aqueles casozinhos, enumeração, termos elípticos, beleza aqui, ó. Mas você tem que estar na cabeça, não esquece aqui, ó. Regra geral do emprego da vírgula. Olha lá, já sabe lá, S, esse daqui, V, C, A. Tá aqui, ó. Tu tens que lembrar a seguinte situação aqui, ó. Nós vamos ter aqui, ó, sujeito, esse daqui. Nós vamos ter verbo. Nós vamos ter o quê? Complemento do verbo. Nós vamos ter o quê? Complemento. Complemento. Complemento do verbo. Complemento do verbo, tu lembra lá, é que objeto direto e objeto indireto. Esse daqui que são os complementos verbais. Considerando, logicamente, que o verbo seja transitivo. Considerando que ele seja transitivo. Ou vai ser objeto direto ou indireto. Silvio, se for verbo de ligação, é lógico, sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Beleza? E na outra estrutura, o que é que nós temos aqui? Adjunto. Beleza? Adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Beleza? Já sabe o nosso macete, né? Já sabe o nosso macete. Como é que eu sei no macete da vírgula? Sou vascaíno com amor. Silvio, não vou gravar. Vai gravar sim. Você vai querer passar no Enem, tu tem que ser vascaíno, tá? Tudo diz assim, olha, seja vascaíno, que você vai ser abençoado, tá? Beleza? Regra da vírgula. Sou vascaíno com amor. Silvio, mas por que eu sou vascaíno com amor? Tu lembra lá a seguinte situação. Eu não posso separar o sujeito, tá, do seu verbo. Quando eu falar em separar e colocar somente uma vírgula, aí isso é separar, beleza? Não posso separar, beleza? Não posso separar o quê? O verbo do seu complemento. Não posso separar, por exemplo, o verbo transitivo direto do objeto direto. Verbo transitivo indireto do objeto indireto. Não posso separar. Não posso separar verbo de ligação do predicativo do sujeito. Não pode. Tá? E se o meu adjunto adverbial ele estiver na posição final, que é a ordem dele, essa vírgula bem aqui, ela passa a ser o quê? Ela é o quê? Facultativa. Não te esquece daqui, ó. Essa vírgula, ela é facultativa. Tá, beleza? Sou vascaíno com amor. Lembrando que nesta estrutura nós chamamos o que nós temos aqui de ordem direta do meu enunciado. Nós temos aqui a nossa ordem direta, beleza? Se os termos estiverem na ordem direta, sujeito, verbo, complemento, adjunto, adverbial, nesta ordem aqui, ó, não posso separar sujeito do seu verbo, isso é colocar uma vírgula simples, o verbo do seu complemento. Se houver adjunto adverbial, ele estando na posição final, a nossa vírgula ela é facultativa. Arrasta para cima e brilha. Ei, não adianta tu ser do outro time. Agora, fala para mim lá. Sou vascaíno com amor. Bora lá, covardia. Tranquilo? Vem lá. Vem lá com a gente. Vamos brincar com as questões agora aqui, ó.
tá filé, tá de boa aqui, ó. Questãozinha filé, primeira questão, questões para o nosso Enem. Aí tu vens aqui, ó. Apareceu um texto, já estamos aqui, ó, próximo à nossa prova, automaticamente você tem que fazer o quê? Olha logo o comando, o enunciado da questão, ele vai te dar um direcionamento. Aí tu vens aqui, ó. Ao inserirmos uma vírgula após assim, no trecho, ama-me, assim, desgraçada, há a possibilidade de mudança de sentido, explique, tá? Olha aqui, ó, questão de vestibular. Ama-me assim, desgraçada, tá? Bandida, tá? Só flamenguista, tá xingando ela lá, né? A possibilidade de mudança de sentido. Vem lá comigo lá. Nota aqui, ó. Se tu fores observar, para fazer a nossa prova, eu tenho que também o quê? Ter estratégia, ter técnica. Eu não posso fazer de maneira aleatória. Eu não precisaria aqui, como eu tenho uma questão de cunho gramatical, não precisaria aqui fazer a leitura, por exemplo, de todo o texto. Você tem que ganhar tempo e tem que ter essa percepção agora. Se tu fores olhar aqui, ó, a estrutura, onde é que está isso daqui? Ó? Ele já destacou. Ama-me assim, desgraçada. Tá aqui, ó. Tá aqui a estrutura. Eu não precisaria recorrer ao texto. Caso você tenha recorrido, tranquilo, filé aqui pra gente. Aí ele está falando da seguinte situação. Ao inserirmos uma vírgula após assim. Após, vai estar bem aqui, ó. Após, você vem, ama-me assim, desgraçada. Aí ele está falando assim, ó. Há a possibilidade de mudança de sentido. Olha aqui, ó. Quando ele coloca esta estrutura, há a possibilidade de mudança de sentido. Nota aqui, ó. Ele não está te indagando, ele está fazendo uma afirmação. Se houver uma afirmação, Se fosse uma pergunta, você teria margem, sim ou não. Mas tu notas aqui que está sendo feita uma afirmação. Ele está falando assim para você, ó. Quando eu insiro uma vírgula após assim, ocorre mudança de sentido. Ele não está perguntando pela possibilidade de sim ou não. Ele já está afirmando, está ocorrendo uma mudança de sentido e ele quer que você identifique qual é essa mudança que vai ocorrer. Filé? Beleza? Anota aí, vem tranquilo lá pra gente e vem-te embora, tá? O Vasco ganhou de empate, troféu de prédio. Pô, tô secando. Ei, Gabriel, para com a tua onda aí, bicho. Tá secando meu time, bora. Ei, vamos lá? 5 segundinhos pra você. Olha lá. Ama-me assim, desgraçada. Ama-me assim, desgraçada. Tá? Imagina lá, você que tava secando o Vasco ontem lá, né? Achando que ia ganhar. Vocês escaparam fedendo. Aí o que é que acontece? Naquela hora que expulsaram o meu zagueiro lá, o que foi que aconteceu? Tá? Jamais, né? Imaginatório. Imagina assim que você tenha ficado bravo com o juiz. Aí você fala assim, não, expulsa ele. Aí você vai chamar. Lembra lá? Você vai chamar. Lembra a seguinte situação. Quando eu chamo alguém, você chamou o juiz de maneira brava, né? Xingou ele. Não, expulsa ele. Aí você vai usar uma palavra feia, né? Seu flamenguista. Nossa, isso é horrível, tá? Me desculpe. Uma palavra feia para ele lá. Beleza. Lembra lá a seguinte situação. Quando você chama alguém... Ei, vem lá. Chamar. Olha aqui, ó. Quando você chama alguém... Olha aqui, ó. Lembra lá. Quando você faz um chamamento, chamar alguém. Chamamento é o chamar alguém. Como é que eu chamo alguém? Lembras, nós chamamos alguém pelo nome, não é isso daqui, ó. Nome, não é isso daqui? Nós vamos utilizar um pseudônimo, beleza? Nós vamos utilizar um pseudônimo, tá? O nome, o pseudônimo, ou nós vamos utilizar um pronome, e lá, minha criança, pronome de tratamento, tá? Tratamento, um pronome de tratamento. Lembrou da parada aqui, ó? Quando você chama alguém, como é que eu chamo alguém? Você chama lá por um nome, pode ser um nome próprio, por exemplo, chamou Silvio, chamou lá Gabriel, chamou Neuma, tá? Você chama alguém pelo nome.
Satoru, chamou pelo nome. Isso é o nome próprio. Você pode chamar por um pseudônimo, que é o pseudônimo. Aí tu lembras, é o apelido, né? O apelido, nosso apelido, tá? Você chama pelo apelido. Um pronome de tratamento. Senhor, senhora, senhorita, vossa excelência, são pronomes de tratamento. Toda vez que nós fizermos a utilização de um chamamento, quando nós fizermos a utilização de um chamamento, beleza? Quando houver um chamamento dentro do contexto, vem lá, criança. Quando tiver um chamamento, nós temos uma estrutura que nós chamamos de vocativo. Beleza? Lembrou lá a estrutura? Nós chamamos de vocativo. É um chamamento dentro da língua portuguesa. Aí tu vês aqui para nossa questão. Ao inserirmos uma vírgula após assim no trecho, ama-me assim, desgraçada. Tá amarrado, né? Há possibilidade de mudança de sentido. Explique. Quando tu colocas uma vírgula, o que é que acontece aqui, ó? Essa estrutura desgraçada, tá? Verifica se tu concorda comigo. Não dá ideia de que eu estou chamando alguém? Estou chamando, tá? Isso daqui, ele passa a ser, com o emprego da vírgula, ele passa a ser um vocativo. Lembra? O vocativo, em razão de ele não fazer parte da oração, de sua estrutura sintática, ele não possui uma função sintática dentro da oração, beleza? Ele é um chamamento, eu utilizo para o chamamento. O que é que acontece aqui, ó? Ele necessariamente vai vir o quê? Com vírgula, ou uma vírgula sucedendo ou antecedendo, mas ele sempre vai vir com vírgula. Aí o que é que acontece aqui, ó? Quando nós inserimos a vírgula, ama-me assim, desgraçada, o que é que acontece? A estrutura desgraçada, ela se torna um vocativo. Aí, na sua explicação, tu colocas assim a seguinte situação. Quando você insere a vírgula, a estrutura desgraçada, ela torna-se um vocativo. Ela deixa de ser sujeito. Desgraçada, ama-me. Tá? Nota que eu estaria dando uma ordem para essa pessoa. Me ama, desgraçada. É nesse sentido que eu estou falando aqui, ó. Aí eu tenho um vocativo dentro do nosso contexto. Tá, beleza? Tá tranquilo? Ninguém. Tá tranquilo aqui pra gente? Vamos lá? Beleza? Então, aqui, você que está fazendo a questãozinha aqui, tu lembra? Lembra que o nosso Enem, o nosso conteúdo, ele é o quê? O nosso conteúdo, ele é mais interpretativo, ele é textual. Neste sentido, eu tenho que saber fazer esse emprego. Ao inserirmos uma vírgula após assim, no trecho ama-me assim desgraçada, há possibilidade de mudança de sentido. Certeza, tá afirmando aqui. Explique qual é a mudança de sentido que nós temos. A estrutura desgraçada passa a ser um vocativo dentro do meu enunciado. Beleza? Tá mais uma? Ei, comenta aí no chat, Silvio, tá filé. Peguei a paradinha aqui pra gente. Vamos lá, mais uma? Vem lá comigo, minha criança. Mais uma, vem de boa, tá tranquilo aqui pra gente. Segunda aqui pra gente. Vai lá. 5 segundinhos para você. Vou ler, tá? Já sabe, vai pro enunciado da questão logo. Se fosse retirada a vírgula do título do texto, haveria alteração de sentido? Nota aqui, ó. Eu já tenho uma pergunta. Quando houver uma pergunta, como é pergunta, você pode responder sim ou não. Agora é uma pergunta. Quando for a afirmação, você só vai justificar. Tá, beleza? Já estou afirmando alguma coisa, já estou negando alguma coisa. Não abre margem para o sim ou não. Na pergunta aqui, sim ou não. Se fosse retirada a vírgula do título, haveria alteração de sentido? Aí você tem que responder sim ou não e justificar a sua resposta. E Silvio, qual é o título? O título certamente você consegue observar que nós temos aqui, ó. Amorim, pede para sair. Tá bem aqui, ó. Ei, vem lá. Vem no chat, não precisa colocar. Silvio, eu acho que é isso. Coloca lá. Vamos lá, vem tranquilo comigo. Vem tranquilo na informação. Se fosse retirada a vírgula do título do texto, haveria alteração de sentido? Vem lá com a gente. O que é que você acha? Tá? Retira.
Faz aí no teu caderno. Coloca a estrutura sem a vírgula e verifica o sentido. Verifica o sentido. Olha aqui, ó. Tenho duas estruturas. Amorim pede para sair, primeira estrutura, e nós temos a outra aqui, ó. Amorim sem vírgula. Esse que eu tô falando para você. Amorim pede para sair. O que é que acontece aqui, ó? Vem lá. Notas, certamente você já consegue observar. Na primeira estrutura nós temos a vírgula e na segunda estrutura nós não temos. Se tu fores olhar em se tratando do sujeito, quem pratica, quem sofre ação verbal, o que é que nós temos aqui, ó? Quem é que pede para sair? Aí tu vais olhar a seguinte situação. Amorim. Amorim, olha aqui, ó. Ele está pedindo. Está pedindo, olha aqui, ó. Beleza? Olha aqui, ó. Se tu olhares aqui nessa estrutura, vem lá comigo, criança. Se tu olhares aqui nessa estrutura, sem a vírgula, olha aqui, ó, vamos brincar aqui, ó. Amorim pede para sair. O que é que está acontecendo aqui? Ele está pedindo para sair. Ele que está praticando a ação aqui. Tá? Quando tu olhas aqui na outra estrutura, o que é que acontece? Primeira observação que você tem que ter. Vamos lá, vou colocar aqui para baixo. Primeira observação que você tem que ter, nessa estrutura nós temos o que? Um vocativo. Se o vocativo é Amorim, nesta estrutura bem aqui, ó, ele é o quê? Ele é um vocativo. Beleza? E Silvio, naquela outra estrutura, aqui se tu fores observar, ele é o quê? Sujeito. Aqui, ó, ele pede para sair. Quem é que pede para sair? Amorim. Amorim pede para sair. Aqui é vocativo. Aqui é vocativo. O que é que temos aqui em se tratando do sentido aqui, ó? Em se tratando do sentido, do nosso valor semântico, tu vais observar a seguinte construção aqui. Vem lá. Qual construção aqui, ó? O que é que nós temos? Alguém, olha aqui, ó, só tu observares. Alguém pede, manda, alguém pede para Amorim. Alguém pede para Amorim sair. Tá observando? Olhou a estrutura aqui, ó? Você consegue observar a mudança de sentido? Muda ou não muda? Muda, tá? A presença da vírgula, além do nosso valor gramatical, ele possui um valor semântico, de sentido. Neste caso aqui, ó, vamos enumerar aqui, ó, no enunciado 1, tá? Enunciado 1, e aqui nós temos o enunciado 2. Pronto, aí fica fácil para eu visualizar. Aí fica fácil para nós visualizarmos aqui, ó. No enunciado 1, o que é que nós temos em se tratando da estrutura? Primeiro, Amorim é vocativo e neste contexto alguém pede para Amorim sair. É essa a representação que nós temos aqui. No segundo enunciado, em se tratando da estrutura, o que é que nós temos aqui, ó? Amorim é o sujeito, beleza? Ele é o sujeito do meu enunciado e nesta estrutura ele está pedindo para sair. Aí o que é que nós temos aqui? Se fosse retirada a vírgula do título, haveria alteração de sentido? Sim, haveria alteração de sentido. Beleza? Justifique sua resposta. No enunciado 1, Amorim é vocativo e alguém está pedindo para ele sair. No segundo enunciado, Amorim é o sujeito e ele está pedindo para sair. Arrasta para cima e brilha. Beleza? Não tem erro para você. Filé? Tranquilo? Tenho que observar as mudanças de sentido, tá?
Tranquilo, vem-te embora, vem-te lá. E Cassiane, não tem jeito, vixe, eu sou do inimigo, jamais. Lembra lá, sou vascaína com amor, tá? Arrasta pra cima e brilha, bora lá. Sem medo de errar. Bora lá, mais uma? Vem tranquilo, tá? Vamos tranquilo. Quem for bater o print, bate o print em 1, bate o print em 2, bate o print em 3 e segue lá comigo que tá divertida a parada. Tá divertida aqui. Vamos lá. Uma propaganda a respeito das facilidades oferecidas por um estabelecimento bancário traz a seguinte recomendação. Olha lá. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Mas não se esqueça, vírgula, tá faltando aqui, ó. Vírgulas significam pausas, tá beleza? Aí ele fala o seguinte aqui pra gente. Nesse texto, observa-se um exercício de natureza metalinguística. Olha aqui, ó. Lembra que nós já trabalhamos funções da linguagem. Metalinguística. Explique como esse recurso auxilia na construção do sentido pretendida para persuadir o leitor. Algumas palavrinhas que certamente vão estar na tua prova, eu tenho que lembrar. Persuadir, nada mais é do que o quê? Convencer. Persuadir nada mais é do que convencer alguém, tá filé? Metalinguagem. Tu lembra que metalinguagem é o quê? Explicação. Metalinguagem é o quê? Explicação, esclarecimento. Não te esquece disso daqui, tá? Persuadir, convencer. Estou convencendo. Vou persuadir o meu leitor. Vou convencer o leitor. Olha lá. Qual é o exercício de metalinguagem? Metalinguagem, tu lembra lá das nossas funções da linguagem? Nós temos várias, tantos quanto são os elementos da comunicação humana. Função emotiva, função conativa, função expressiva, referencial, função fática e a nossa função metalinguística. Disse o seguinte, metalinguagem é utilizar o código para explicar o mesmo código. Você vai estar o quê? Explicando. Vai estar esclarecendo algo utilizando a própria língua. Mas nesse sentido aqui que você vai utilizar. Lá comigo aqui, ó. O que é que vai consistir a metalinguagem? Eu tenho que utilizar a vírgula para falar da própria vírgula, já que nós estamos falando aqui. Silvio, por que da vírgula? Olha aqui, ó. Trabalhe, olha aqui, ó. Trabalhe. Mas não esqueça, vírgulas. Eu tenho que utilizar a vírgula para trazer sentido aqui para dentro do texto. Significam pausas. Verdadeiramente, em termos gramaticais, a regra é a seguinte: as vírgulas vão trazer o quê? Indicar pausas dentro do meu contexto. Uma de suas utilizações. Aí, qual é o contexto que eu faço aqui? Qual é a metalinguagem aqui? Ó? Qual é o sentido que nós temos para convencer alguém? Trabalhe, mas não se esqueça, vírgulas significam pausas, justamente aqui que está a nossa metalinguagem. O que é que ele está falando aqui? Ó? Entre uma ação, entre um trabalho e outro, não se esqueça, dê uma pausa. Pause. Entre um trabalho e outro, entre uma rotina e outra, não se esqueça, pause. É isso que ele está falando aqui pra gente. Pause, tá? Dê uma pausa. E essa pausa, logicamente, é em sentido metafórico, né? Pausa, descansa. Vai refletir, vai aproveitar a família, vai estudar, vai investir em você. É nesse sentido aqui. Beleza? Não adianta somente trabalhar. Aproveita a tua vida. É nesse sentido que o texto ele busca convencer. É uma propaganda a respeito das facilidades oferecidas por um estabelecimento bancário. Trabalha, mas dê uma pausa. Eu tenho uma pausa entre um trabalho e outro. Preciso buscar o quê? Qualidade de vida em sentido metafórico. Tá? Aí ficou bem claro aqui pra gente, né? Aí tu vem lá. Nesse texto, observa um exercício de natureza metalinguística.
Qual é o exercício de natureza metalinguística? O exercício é o seguinte aqui, ó. Eu estou utilizando as vírgulas, tá? Para indicar o que? Pausas. Lembra que dentre as utilizações da vírgula, o que é que nós temos? As vírgulas são utilizadas para indicar pausas dentro do texto. Aí o que foi que eu fiz? Eu parafraseei, eu utilizei a metalinguagem. Utilizei as pausas da vírgula para indicar o que? Pausas nos meus momentos laborais, no meu trabalho. Entre um trabalho e outro, entre uma rotina e outra, eu dou uma pausa. É nesse sentido que a gente está trabalhando aqui. Esse é o exercício de metalinguagem, beleza? Com o sentido, qual na construção do sentido pretendido para persuadir? Olha, eu te convenço. Entre um trabalho e o outro, dê uma pausa. Aqui está a nossa resposta. Filezinha pra gente? Tá tranquilo? Bora mais uma? Bora mais uma? Bate o print em 1, bate o print em 2 e segue lá comigo. Caminhando para a derradeira de hoje, para a última, passou rapidinho, né? Passa rápido. Muito bom estar com vocês. Vai lá com a gente. 4, mais uma aqui. Derradeira de hoje. O programa Mulheres está mudando. O programa Mulheres está mudando. Novo cenário, novos apresentadores, muito charme, mais informação, moda, comportamento e prestação de serviço. Assista amanhã a revista eletrônica feminina, que é referência do gênero na TV. Vem lá. Por que não está adequada a vírgula empregada após a palavra amanhã? Aí tu vês aqui, ó. Como eu tenho uma pergunta, nessa pergunta aqui ela abre margem para você responder sim ou não. Eu tenho que ter muita atenção para a construção de sentido. Eu tenho que responder o sim ou não dentro do meu contexto. Tá beleza? Tá tranquilo aqui, ó? Fique sempre atento a essas questõezinhas aqui. Aí tu vem lá. Ele já destacou para você, após a palavra amanhã. Aí você identifica, assista, aí tá vendo aqui, ó. Assista, onde é que tá aqui, ó. Lá, bem filé aqui pra gente. Assista. Assista amanhã a revista eletrônica feminina, que é referência na TV Globo. Vem lá. Aí tu vai pegar logo aqui o verbo, assista. Identificou o verbo, assista. Tá aqui, ó. Assista. Ficou feinha a letra aqui, ó. Vem lá. Assista, tá? Vamos lá. Assista. Aí temos bem aqui, ó. Amanhã. Assista amanhã, beleza? Assista amanhã a revista eletrônica. A revista eletrônica. Pronto. A revista eletrônica, tá? Assista amanhã a revista eletrônica feminina. Pronto, vamos lá. Vamos verificar se você pega o macetinho aqui, ó. Se tu fores fazer análise sintática, identifica o verbo. Tá aqui, ó. Identifica o verbo. Quem é que deve assistir? Faz a pergunta aqui, ó. Quem é que deve assistir? Quem é que deve assistir? Opa, tá descarregando aqui. Equipe de apoio. Faz a perguntinha, quem? Tá? Quem? Quem é que deve assistir? Assista ao quê? Você. Se tu observas aqui o nosso sujeito oculto, forma verbal no imperativo, assista a você, assista a tu, forma verbal no imperativo, tá? Forma verbal no imperativo aqui. Assista a você, assista a tu. Identifiquei o sujeito, né? Esse nosso verbo bem aqui, ó, quem assiste existe alguma coisa. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Deixa eu colocar aqui no lado. Obrigado aí, meu amigo. Pronto. Obrigado. Verbo transitivo direto. Você deve assistir, assista o quê? Assista o quê? Aí tu vem meio aqui, ó. Sem delongas.
O que é que você deve assistir? O que é que você deve assistir? Vem lá aqui, ó. A revista eletrônica feminina, você deve assistir. Quem é esse bebê aqui pra gente? Esse bebê é o quê? É o nosso objeto direto. Aqui é o nosso objeto direto, tá? Nós temos aqui o nosso sujeito, um sujeito oculto. Filé? Nós temos aqui o sujeito oculto. Nós temos o nosso sujeito oculto. Nós temos o nosso sujeito oculto, tá? Temos o nosso verbo e o objeto direto. Vem lá. Esse camarada aqui, ó, quando, onde, porquê, esse cara bem aqui, ó, esse cara bem aqui, vamos lá, vamos brincar aqui, ó. Quando, onde, porquê. Esse cara bem aqui. Ele é quem? Adjunto adverbial. Ele é adjunto adverbial. Tá? Nosso adjunto adverbial. Se tu fores olhar aqui, o que é que nós temos aqui? A nossa fórmula geral. Sujeito, olha aqui, ó. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. E o nosso quê? Adjunto adverbial. Lembra lá? Fica na brincadeirinha, mas é filé pra gente. Sou vascaíno com amor. Sou vascaíno com amor. Qual é a nossa regra geral? Não posso separar o sujeito do seu verbo, o verbo do seu complemento. Quando eu falar para você em separar, aí tu vai olhar a seguinte situação aqui, ó. É uma vírgula entre o sujeito e a sua forma verbal, entre o verbo e o seu complemento. Quando tu puseres uma vírgula bem aqui, ó, quando tu puseres uma vírgula bem aqui, ó, o que é que acontece com essa vírgula? O que é que eu estou dizendo bem aqui, ó? Se tiver uma vírgula aqui, tá? Se tivermos uma vírgula, ela está fazendo o quê? Separando. Olha aqui, ó. A vírgula está o quê? Separando. Ela está separando quem? Ela está separando aqui, ó. É só tu olhares bem aqui, ó. Ela separa o verbo. Olha aqui, ó. Ela separa o verbo do seu objeto direto. Separando o quê? O verbo. Olha aqui, ó. O verbo do seu complemento. Ela está separando o verbo do seu complemento, notadamente o objeto direto. Qual a regra geral? Sou vascaíno com amor. Não posso separar o verbo do seu complemento. Por isso aqui, ó. Porque não está adequada a vírgula empregada na palavra amanhã. Por que não está adequada? Porque ela está separando o verbo do seu complemento. Ou seja, ela separa quem? O verbo transitivo direto do seu objeto direto. Verbo transitivo direto, tá? Ela está separando de quem? Está separando de quem? Do nosso objeto direto. Do nosso objeto direto. Beleza aqui pra gente? Aqui está a nossa justificativa. Sou vascaíno com amor. Silvio, como ficaria a correção? Como eu tenho um adjunto adverbial, ele está deslocado, ele apresenta somente uma palavra, ou você colocaria entre vírgula, uma vírgula antes e uma vírgula depois, para dizer que o termo está o quê? Isolado. Uma vírgula antes e uma vírgula depois, o termo está isolado por vírgula, indicando o seu deslocamento, ou você iria suprimir a vírgula, tá? Por que, Silvio? O adjunto adverbial, se ele tiver de pequena extensão, ou seja, até duas palavras, se ele estiver deslocado dentro do meu enunciado, a vírgula ela é facultativa. Se ele for de grande extensão, ou seja, de três palavras em diante, a vírgula passa a ser obrigatória. De toda sorte, para fazer a correção desse enunciado, ou você colocaria mais uma vírgula antecedendo o adjunto adverbial de tempo amanhã. Aí você estaria isolando, ou você eliminaria as duas vírgulas. Beleza? Tranquilo aqui pra gente? Finalizando aqui pra gente, gabarito lá bem de boa, correção pra gente. Beleza? Muito obrigado por sua atenção. Você que esteve com a gente, não esqueça de seguir-nos nas redes sociais. Vai continuando com a gente, vai revisando que está chegando o dia da sua aprovação. Muito obrigado por sua atenção. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite, uma boa madrugada e até o próximo encontro, se Deus quiser. E não esquece, você que é do concurso, já espera, toma um café que logo, logo a gente já tem aquela aulinha
filezinho, né, para o nosso concurso público. Forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.